Então, essa é a nossa... Olá, essa é a nossa segunda aula de geometria analítica. E eu vou começar lembrando, né, que na aula passada, na nossa primeira aula, nós falamos um pouco da parábola, de retas, tá? E eu queria hoje começar a aula falando um pouco da reta tangente a uma parábola. Não a uma parábola mais geral possível, mas uma parábola cuja equação é relativamente simples. Y igual a x ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer é usar um método que é um método que era usado antes do cálculo para determinar a reta tangente a essa parábola, e pode ser usado para outras curvas também. Eu acho que é interessante vocês verem como que o cálculo nasceu um pouco das limitações também da geometria analítica, mas a geometria analítica também é poderosa, né? Então, nós vamos começar com isso, depois eu vou falar um pouco do foco da parábola, dessa parábola aqui, e, por último, eu também queria falar um pouco da tangente, da reta tangente a um círculo. Tá? Então, essa vai ser mais ou menos a ideia da sequência dessa aula. Então, para começar falando da reta tangente, eu vou compartilhar aqui uma outra tela. Eu vou abrir aqui para vocês o GeoGebra, que é conveniente para nós podermos visualizar o que está acontecendo, qual é a ideia que eu vou tratar com vocês, tá? Então, só um pouquinho. Eu já compartilho o GeoGebra. Tá, espero que esteja aparecendo aí para vocês. Então, aqui nós temos uma parábola e eu vou fixar um ponto da parábola e o meu objetivo é calcular a reta tangente, tá? Então, qual vai ser a ideia aqui? A ideia, gente, é considerar todas as retas que passam por esse ponto da parábola. Então, a gente pode notar o seguinte, né? Esse ponto estando fixo, a liberdade que eu tenho é de variar a inclinação dessa reta. Então, aqui a gente pode variar aqui manualmente, tá? Com esse parâmetro t. E aqui, assim, onde está o mouse, é o ângulo de inclinação dessa reta, tá certo? Então, o que a gente pode notar é o seguinte, ó, que tem, em geral, a interseção da parábola com uma reta são dois pontos. O ponto que está fixado e aqui tem um outro ponto que o GeoGebra está chamando de C. À medida que a gente vai variando a inclinação, esse ponto C ele pode ir se aproximando do D. Se eu inclinar demais, ele até passa. E aqui ele fugiu do nosso campo visual, mas eu vou descer aqui o desenho. Ó, tá vendo? O outro ponto de interseção está aqui, tá? Então, a ideia, usando geometria analítica, é a seguinte: nós podemos primeiro determinar a equação de todas as retas que passam por esse ponto fixado. A gente fixa um ponto na parábola e a gente vai considerar o conjunto de todas as retas possíveis que passam por esse ponto. E vai ter uma reta especial onde você vai ter só a interseção vai ser só um ponto. Na verdade, tem uma pequena sutileza aqui, é que se essa reta é vertical, aí só tem um ponto de interseção, mas vamos esquecer a reta vertical. Fora a reta vertical, você tem ainda uma outra reta aqui, ó, mais ou menos por aqui, passou, é difícil determinar ela assim, mexendo os controles, mas tem uma reta especial onde o ponto de interseção em vez de você ter dois, você passa a ter um ponto duplo, a interseção
degenera num único ponto, tá? Então, nossas contas vão ser visando essa inclinação, tá? Essa inclinação especial. Uma vez que nós tivermos essa inclinação, nós determinamos a reta tangente, tá? Eu não estou dando uma definição de reta tangente para vocês, mas eu espero que esteja claro qual é a ideia, tá? Então, vamos voltar aqui para o bloquinho de notas. Um momentinho. Aqui, né? E vamos tentar fazer umas continhas relacionadas a essa ideia que eu acabei de mostrar para vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Nós temos, o que nós temos? Nós temos... Deixa eu me ajustar aqui. Tá. O que nós temos? Vou pegar um ponto da parábola, né? Então, eu vou pegar aqui, vou chamar de x0, y0, o ponto da parábola que é dada pela equação y igual a x ao quadrado, tá certo? Então, na verdade, como y é igual a x ao quadrado, então esse negócio aqui é x0 ao quadrado, tá bom? Porque o y tem que ser igual ao x ao quadrado, para pontos da parábola. Beleza, então como é que são todas as retas passando por esse ponto? Como é que a gente descreve o conjunto de todas as retas? Bom, a gente pode pensar, tirando a reta vertical, tá? A gente pode pensar, então, aqui, vamos ver como é que ficam retas passando pelo ponto, por esse ponto aí. Como é que é? Então, bom, vou fazer bem devagar, tá? Nós estamos começando. Então, ó, a equação geral de uma reta que não seja vertical, você pode escrever assim, como sendo y igual a ax mais b, tudo bem? A gente vai querer variar, como ilustrei no GeoGebra, a inclinação. Então, eu posso manter essa inclinação como sendo um parâmetro, que eu posso variar, e essa outra constante aqui, b, eu colocando a condição de que a reta tem que passar por esse ponto, eu posso escrever esse b como função de a e das coordenadas do ponto, certo? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer que, por exemplo, eu quero que esse ponto pertença à reta, então, quando o x tiver o valor x0, o y tem que ser x0 ao quadrado. Então, eu vou ter x0 ao quadrado, que é o y, vai ter que ser igual a a vezes x0 mais b, certo? E daqui eu posso tirar, resolver essa equação para o b. Então, b vai ser igual a x0 ao quadrado menos ax0, tá bom? Se vocês quiserem, pode ser x0 que multiplica x0 menos a. Então a equação, a família de equações, né, porque eu tenho esse parâmetro a que eu posso variar, vai ser dada pelo seguinte, y, a equação vai ser o a, x, mas o b não vai ser um b qualquer, né, vai ser x0 que multiplica x0 menos a. Tudo bem? Agora, nós vamos olhar para a interseção, interseção da reta, que reta? Essa reta aqui, tá? Com a parábola que tem a equação y igual a x ao quadrado. Então, a interseção vão ser os pares ordenados que satisfazem essa equação da reta e a equação da parábola, né?
Então a gente pode... É um sistema de duas equações. Então, ó, esse y aqui tem que ser igual a esse y aqui, né? O particular. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter que... Se eu estou atrás da interseção, eu vou ter que... x ao quadrado, que é o valor de y, tem que ser igual a vezes x mais... Opa, a vezes x mais x0, que multiplica x0 menos a. Tudo bem? E agora, para achar os pontos de interseção, tem que resolver essa equação aqui quadrática, tá? Posso reescrever ela para ficar mais de uma maneira familiar, botar todo mundo para o lado esquerdo. Então, vai ficar uma coisa assim, né? X ao quadrado menos ax menos x0 multiplica x0 menos a igual a zero, tá? Bom, aqui é uma equação quadrática. Ó, note o seguinte, quem é a variável aqui? A variável é x, tá? Se eu quero descobrir, eu posso achar o valor de x para pontos da interseção e depois eu posso substituir em qualquer uma das duas equações para achar o valor de y, e eu acho o ponto de interseção, ou os pontos de interseção. Então, o x0 está fixado, e pensem que o a é um parâmetro que eu posso variar. Então, variando esse parâmetro a, as soluções dessa equação quadrática também variam, ok? E eu estou atrás de um valor específico de a, onde eu tenho uma raiz dupla dessa equação quadrática. E aí a gente tem que lembrar, né, lá do colégio, que lembra que tem aquela fórmula de Bhaskara, o delta? O delta, quando o delta é igual a zero, essa equação quadrática vai ter raízes duplas, não é assim? E como é que é a fórmula do delta? Então, é o termo que está multiplicando a variável, que a gente usualmente chama de b, né? Então, mas é esse termo ao quadrado. No caso, quem está multiplicando a variável x é menos a, então vai ficar a ao quadrado, tá? Depois vai ser menos 4 vezes o termo que multiplica, o coeficiente que multiplica o termo quadrático, que no caso é 1, vezes o coeficiente que não multiplica a variável, tá? Então vai ficar, aqui como tem menos, né? Então o menos da fórmula, com esse menos vai dar mais. E aqui eu vou ter x0, que multiplica x0 menos a, tá certo? Então, eu quero saber quando que esse delta é zero. Para qual valor de a esse delta é zero? Tudo bem? Bom, e agora? Agora, espero que não esteja muito confuso, mas ó, pensem nesse a como uma inclinação que você pode variar da reta, tá? Então, dependendo de como esse a varia, esse delta também varia. Eu estou atrás de um a, tal que esse delta seja zero, ok? E aí, de novo, nós caímos numa equação quadrática, agora para a variável a, certo? Nós temos aqui uma equação quadrática para a variável a, tá? Então, a gente poderia resolver essa equação quadrática, né? E aí, como é que fica? Olha só, vamos ver se a gente faz aqui. A ao quadrado, o termo que multiplicar vai ser menos 4x0 vezes a mais 4. Acho que tá certo isso aqui. Só um pouquinho, gente. Fiz essa conta certa. Parece que sim. Vamos lá. Então, voltando aqui, né? Estou só escrevendo de uma forma
comum aqui para a gente resolver essa equação. Então, teria mais 4x0 ao quadrado igual a zero. Essa equação C0 está equivalente. Bom, como é que a gente resolve isso? A gente pode usar a fórmula de Bhaskara, se vocês quiserem, ou então se vocês olharem um pouquinho, talvez vocês achem a solução, né? Então, vamos lá. Se a gente fizer por Bhaskara, o A vai ser igual a menos o que aparece multiplicando a variável, né? Então, menos 4x0, que é o tal do menos b, né? Naquela formulação usual, naquela fórmula usual. Aí tem mais ou menos raiz quadrada do delta dessa equação. Daqui a pouco a gente escreve a raiz quadrada, dividido por 2 vezes o coeficiente que multiplica o termo quadrático. Como o coeficiente que multiplica o termo quadrático é 1, então vou ter que dividir por 2. Então faltou só calcular o delta dessa equação. E qual é o delta dessa equação? Bom, é esse termo que multiplica o a ao quadrado, né? Então vai dar 4x0 ao quadrado menos 4, quem multiplica o termo quadrático, vezes o cara que não multiplica a variável. Então vai ser 4 vezes 1 e 4x0 ao quadrado. Então aqui a gente tem 16x0 ao quadrado menos 16 x0 ao quadrado. Então isso aqui é zero. Então o a aqui, espero que não tenha ficado muito confuso, vai ser menos com menos aqui dá mais, 4x0 dividido por 2 vai ser 2x0, tá? Então temos que fazer contas, né? Faz parte da vida. Mas aqui descobrimos uma coisa interessante. A inclinação especial aí, que dá a inclinação da reta tangente, é 2 vezes x0. Tudo bem? Então, assim, isso aqui, então, dá a nossa equação da reta tangente. É só você botar agora onde nós tínhamos esse A aqui, que a gente não sabia quem era. Desculpa. Nós não sabíamos quem era esse A, agora você bota o A como sendo 2x0, né? Então, a equação vai ficar assim, né? Y igual o A vale 2x0, a variável é x, tá? Mais, aqui vai ser x0, e aqui entre parênteses é x0 menos 2x0, vai dar menos x0, com esse x0 vai dar menos x0 ao quadrado. Então, a equação da reta tangente é uma parábola num ponto de coordenadas x0, x0 ao quadrado, é essa aqui, tá? Então, assim, eu não defini reta tangente, esse processo aí que eu fiz não é muito rigoroso, mas eu tenho um resultado concreto e esse resultado funciona, tá? Quando vocês, no curso de cálculo, estiverem vendo a definição da reta tangente, vocês vão chegar na mesma equação, tudo bem? Aqui é uma maneira diferente de você obter o mesmo resultado. E nota o seguinte, né? A interseção da parábola com a reta, ela se transformou num sistema de equações, tá? Então a gente tinha uma configuração geométrica, uma interseção, traduzimos isso num sistema de equações que, como ele não era muito complicado, nós conseguimos resolver. Ele era tratável, tá? Então aqui um comentário antes de continuar. Comentário. É que pensem agora, o pessoal que está fazendo o cálculo, né, como se a gente tivesse uma função, e a função que eu peguei é a função que leva x em x ao quadrado. O gráfico dessa função
é a mesma parábola que nós estávamos estudando. E aí nós chegamos à conclusão de que a inclinação da reta tangente era, para um ponto x0, era 2x0, certo? E se você, por exemplo, alguém podia perguntar, e se fosse em vez de x ao quadrado, uma coisa, por exemplo, cúbica? Né? Uma coisa cúbica. Como é que seria? Será que a gente poderia tentar fazer o mesmo tipo de conta? A gente poderia tentar fazer o mesmo tipo de conta, ia ficar um pouco mais complicado, tá? Mas o resultado seria que a inclinação da reta tangente lá no ponto x0 seria 3x0 ao quadrado. Se a função agora fosse, por exemplo, x elevado a quarta, a inclinação seria 4 vezes x0 ao cubo. Então, dá para notar um padrão aqui, né? Esse 2 que está no expoente aparece aqui, aqui aparece um invisível, tá? Que vocês não estão vendo, porque ele está invisível. Mas aqui x3, né? Então, esse 3 apareceu multiplicando e o expoente aqui ficou 3 menos 1, que é 2. E assim por diante, tá? Então, se você tivesse x elevado a n, o n podia ser 1 bilhão, alguma coisa assim, você teria a inclinação da reta tangente sendo n vezes x elevado a n menos 1. Então, uma coisa muito bacana que acontece quando a gente começa a olhar para essas coisas, porque as expressões são simples e a gente pode fazer essas operações depois de um tempo de maneira mecânica, tá? Então, isso é o que a gente aprende também no cálculo. Não só a parte mecânica, mas as ideias, claro. Mas é interessante que, sorte ou não, as expressões, as inclinações da reta tangente ficam simples para essas funções simples, tá? Esse é o comentário que eu queria fazer. E agora, vamos passar para um complemento, usando o que nós acabamos de determinar, que foi a inclinação da reta tangente à parábola. Eu queria olhar para a propriedade ótica da parábola, tá? Então, eu vou desenhar muito de maneira limitada aqui, porque difícil desenhar aqui com essa caneta, essa prancheta digital. Então, aqui tem o nosso sistema de coordenadas. Deixa eu colocar aqui, vou tentar desenhar uma parábola, tá? Um pedacinho de uma parábola, uma coisa que está subindo assim. Suponha que ela é simétrica, tá? Suponha mesmo, porque está muito ruim. Bom, então, na aula passada, a gente argumentou o seguinte, ó, que se a gente pensar que essa parábola aqui é um espelho e está descendo aqui um raio vertical, e se ele refletir na parábola, como é que ele vai refletir na parábola? É por isso que a gente calculou a reta tangente, né? Porque aqui, se eu conheço esse valor aqui, ó, vamos supor que eu escolho o meu raio vertical de acordo com um ponto aqui x0, que eu fixo. Aí eu já sei a equação da reta tangente. Nós acabamos de calcular, né? E aí eu vou imaginar que esse raio vertical, ele vai refletir como se fosse na reta tangente. Então eu vou ter usar a lei da reflexão. E ele vai intersectar o eixo y num pontinho aqui, numa certa altura. E o que esse raio não está muito vertical, tá? Você tem que ter um pouco de boa vontade comigo. Mas, enfim, o que nós argumentamos na aula passada é que esse ponto aqui, nós vimos isso no GeoGebra, mas não provamos. Essa altura aqui não depende do x0. Ou seja, se eu pegar um outro raio qualquer aqui, vertical, ele também vai refletir e vai passar por esse ponto aqui, que é o foco, tá? É o foco do ponto de vista da luz, tá? De uma analogia ótica. Então, vamos tentar, para essa parábola que nós estamos estudando,
determinar essa altura e depois verificar que funciona, tá? De que realmente todos os raios verticais, quando eles refletirem, eles vão passar por esse ponto. Então, vou proceder assim, ó. Suponha que o foco, esse pontinho aqui, existe. Como assim existe? Estou supondo que existe um ponto aqui, fixado, que tem essa propriedade, tá? De que todos os raios verticais, quando eu refletir, eles vão parar aqui, tá? Nesse ponto. Esse ponto, eu estou supondo que ele existe. Supondo que ele existe, será que eu posso saber... desculpe, essa parábola aqui é y igual a x ao quadrado, tá? A equação da parábola. Então, supondo que esse ponto existe, será que eu consigo saber quem ele é? É uma pergunta. Às vezes, em matemática, a gente quer resolver um problema, então por exemplo, esse foco poderia nem existir, né? Mas eu vou supor que ele existe. Se eu fizer essa suposição, eu posso determinar quem ele seria. E depois, já sabendo quem ele é, pode ser mais fácil provar que ele existe. Parece um argumento circular, mas não é, né? É como se eu fosse... eu estou assumindo a existência dele para depois determinar quem ele é, tá bom? Então, como é que eu determinaria esse foco, supondo que ele existe, tá? Então, supor que ele existe é equivalente a dizer que para qualquer raio vertical aqui, depois que refletir, esse raio refletir na reta tangente, ele vai parar, ele vai passar pelo foco. Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos escolher um raio vertical que vai tornar a coisa fácil para a gente. Então, eu vou escolher o seguinte. Então, vamos escolher um x0, que é equivalente a escolher um raio vertical, de tal forma, né, de tal forma que o raio refletido seja horizontal. Então, olha só o que eu estou pensando, né? Não sei se eu vou conseguir desenhar aqui. É como se deixa eu tentar desenhar de novo a parábola, tá? Pense que é uma parábola. Então, eu estou imaginando que tem um valor aqui de x0, tal que a inclinação dessa reta aqui vai ser a inclinação 1, 45 graus, né? E aí, que o raio refletido vai sair na horizontal, porque aí fica fácil saber a altura, tá certo? Bom, olha só, quanto que tem que ser a inclinação da reta tangente, tá? Inclinação da reta tangente, se eu quero que um raio vertical vá para a horizontal. Então, é como se eu quisesse aqui, em termos de graus, aqui eu quero 45 graus. Só dá uma pensadinha que vocês vão ver que tem que ser 45 graus, certo? 45 graus quer dizer que a inclinação, lembra que a inclinação é a tangente desse ângulo aqui, né? Então, quer dizer que a inclinação tem que ser 1, mas a inclinação da reta tangente, se aqui tem um valor x0 que define esse raio vertical, a inclinação era 2 vezes x0. Então, se eu quero que a inclinação seja 1, quer dizer que 2 vezes x0 tem que ser igual a 1, portanto, o x0 tem que valer 1 meio, certo? 1 meio. E aí, como eu peguei o meu raio refletido na horizontal, a altura aqui que vai intersectar o eixo y vai ser a mesma altura do ponto aqui. E como esse ponto está na parábola, né, se o x0
é meio, segue que o y0, o equivalente aqui, vai ser meio ao quadrado, né? Que é igual a 1/4, tá bom? Então, o foco, se ele existe, se o foco existe, então, eu vou chamar de f, né? Ele vai ter que ter coordenada x igual a 0, porque ele está no eixo y, e a altura dele é 1/4, tá bom? E eu consegui fazer isso por quê? Porque eu sabia a inclinação da reta tangente. Aquele trabalho que a gente teve aqui, né, de determinar para um x0 fixado, a inclinação é 2 vezes x0, tá bom? Tudo bem, agora eu vou ainda fazer um pouquinho mais de contas e argumentos para mostrar que esse ponto agora, que eu já sei quem ele é, o candidato a foco, na verdade, vamos ver se ele satisfaz mesmo o que eu estou assumindo que ele satisfaz, certo? Agora o ganho que eu tive é que eu já sei quem ele é, né? Eu tenho um candidato aqui. Então, deixa eu tentar desenhar. Pense que isso aqui é a parábola de equação y igual a x ao quadrado, tá? E aqui, vamos supor que eu estou com o foco aqui. Tudo bem? Então, uma coisa que é interessante, a gente pode calcular, vamos supor que eu tenho um ponto da parábola, que tem coordenada aqui x igual a x0, como a gente tem feito, tá? Eu vou calcular a distância, agora eu vou lembrar, né, umas coisas. Como é que a gente calcula a distância entre dois pontos? Então, ó, eu tenho esses dois pontos aqui, eu desenho o segmento verde, seria o comprimento desse segmento verde, tá? Esse ponto aqui é o foco, e esse é um ponto x0, x0 ao quadrado. Então, eu vou chamar essa distância aqui de d, tá? Ou, se vocês quiserem, o comprimento desse segmento. Então, tem a fórmula da distância entre dois pontos, que é, na verdade, induzida pelo Teorema de Pitágoras. Então, o d, né, seria a raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças das coordenadas. Então, aqui o f, lembrando, o f é 0, 1/4. Então, eu vou fazer, então, x0 ao quadrado mais x0 ao quadrado, que é a coordenada, é o y aqui desse pontinho, menos 1/4, tá certo? E eu tenho que tirar a raiz quadrada, que é a mesma coisa que elevar a meio, tudo bem? Então, quanto que dá essa distância? Essa distância vai ser, bom, raiz quadrada. Então, eu vou abrir esse quadrado aqui para ver o que acontece, tá? Então, eu vou ter x0 ao quadrado, mais aqui o quadrado do primeiro vai dar x0 à quarta, menos 2 vezes x0 ao quadrado vezes 1/4, mais 1/4 ao quadrado. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui, ó, esse termo aqui que tem x0 ao quadrado e esse termo que tem x0 ao quadrado, eles interagem. Então, a gente pode escrever assim, né? Primeiro, a potência maior aqui, eu vou escrever x0 à quarta. Então, aqui, esse aqui é como se fosse menos 1/2, né? Porque 2 dividido por 4 é meio. Menos 1/2 de x0 ao quadrado. E aqui é 1 vezes x0 ao quadrado. Então, vai dar mais 1/2, né? 1/2, eu vou escrever assim, só para ficar mais explícito. Eu já sei onde eu quero chegar, tá? Desculpa. Então, aqui, ó, a gente nota um quadrado perfeito, né? Porque, ó, isso aqui isso aqui é a mesma coisa. O que está dentro da raiz é a mesma coisa que o quadrado de x0
ao quadrado mais 1/4. Tá certo isso? Acho que tá, né? Então, isso aqui é a mesma coisa aqui, esse quadrado assim. Então, é a raiz quadrada de um quadrado perfeito. Eu poderia até cancelar aqui essa raiz quadrada com esse quadrado aqui. E uma coisa que é interessante, se a gente considerar aqui ó, uma reta que tem a distância 1/4 também, seria, então, da origem para o foco, eu tenho que andar 1/4, né? Então, agora vamos descer 1/4 para cá. Então, essa reta seria o y igual a menos 1/4, tá? Então, uma reta paralela ao eixo x. Deixa eu botar outra cor nela. Aqui, assim. Imagina que ela é paralela ao eixo x. Imagina que ela é uma reta. Imagina um monte de coisa, né? Tá. E agora, a gente pode calcular a distância desse ponto aqui para essa reta azul, tá? Mas esse aqui é fácil, ó, porque daqui para cá é x² e daqui para cá é 1/4. Foi assim que eu defini a minha reta azul, né? Então, essa continha que a gente fez aqui, ó, deixa eu botar aqui, isso aqui é igual a x² mais 1/4. Então, basicamente, o que a gente está mostrando aqui é que a distância desse ponto que eu chamei de foco a um ponto qualquer da parábola é igual à distância desse ponto qualquer da parábola a essa reta azul, tá? Então, essa reta também tem um nome. Os nomes não são tão importantes, tá? Importantes são as coisas, mas já que tem nome, né? Diretriz, essa é a reta diretriz, tá? Então, dado uma... E essa é daí que você tira a definição do que é uma parábola em geral. Você tem um ponto fixado e uma reta fixada, e aí você determina o conjunto de pontos, tais que a distância de um ponto qualquer da curva que você está procurando, né? Um ponto da curva ao foco é igual a distância do ponto da curva a essa reta diretriz. E aí, isso você pode tomar como uma definição geométrica de uma parábola, uma das definições. Tudo bem? Ok, mas então eu tenho o seguinte, ó, eu vou desenhar aqui em verde, tá? Esse segmento aqui. Agora vocês têm que acreditar, né? Não no meu desenho, mas nas contas que nós fizemos, que esses dois segmentos verdes têm o mesmo comprimento, tá? E aqui eu vou tentar desenhar a reta tangente, passando pelo ponto. É claro que o meu desenho é horrível, mas vamos acreditar nas nossas contas, né? Então, para valer vamos supor que agora eu tenho um raio vindo verticalmente, tá? Mais ou menos assim. Então, voltando aqui àquela ideia do raio. Eu peguei aqui, o raio veio aqui e eu estou querendo mostrar que ele vai se refletir exatamente ao longo desse segmento verde aqui. E vai passar pelo foco, tá? Então, no fundo, eu quero mostrar, equivalente a mostrar aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, eu quero que ele seja igual a esse ângulo aqui. Por quê, né? Porque, ó, tomando isso aqui como um vértice, esse ponto x0, x², esse ângulo aqui e esse aqui são iguais porque eles são opostos pelo vértice, tá? E a lei da reflexão, se ela vale, diz que esse ângulo aqui tem que ser igual a esse. Esse aqui tem que ser igual a esse, tá? Então, o que eu tenho que provar, na verdade, é que esse ângulo que eu botei no laranja com um tracinho é igual a esse que eu botei com dois tracinhos, tá? Eu tenho que provar que eles são iguais. Como é que a gente pode fazer isso? Tem muitas maneiras, tá? Eu vou fazer de uma maneira, vamos dizer assim, algébrica, tá? Eu vou pegar e fazer o seguinte, ó. Vamos supor
tá? Vamos supor que eu pego esse pontinho aqui, que você desceu até essa reta diretriz, tá? Então tem esse pontinho aqui e tem o foco. Eu vou ligar esses dois pontos por uma reta, tá? Tudo bem? Eu vou ligar eles por uma reta. E o que eu gostaria de mostrar, na verdade, é que eu tenho dois triângulos que são congruentes. Que triângulos são esses? Desculpa se meu desenho está muito carregado aqui de coisas, né? Mas, ó, deixa eu dar um nome para esse ponto aqui, vou chamar esse ponto de P, tá bom? P. E esse ponto aqui, ó, eu vou chamar de Q. Ops, Q, tá? E esse ponto aqui, eu vou chamar esse ponto aqui de M, tá? Então, eu gostaria de provar que o triângulo com vértices PMF é, é o mesmo triângulo, a menos uma reflexão do triângulo PMQ, certo? Então, bom, eles já vão ter um lado em comum, que é esse lado aqui, ligando P a M, tá? Essas distâncias aqui, ó, a gente mostrou, né? Fizemos a conta e mostramos que elas são iguais, tá certo? Então ele já tem esse lado igual, o lado verde são iguais, esse lado comum azul é igual. Então, se por exemplo eu mostrar que esse lado FM e MQ são iguais, aí acabou, né? Aí os triângulos vão ter três lados iguais, né? Você tem lado, lado e lado, então os ângulos têm que ser iguais. Concorda? Ok. E aí, quem é esse ponto aqui, né? Eu peguei esse ponto M como sendo a interseção da reta tangente com a reta passando por F e Q, tá? E o que eu vou provar para mostrar que eles têm o mesmo comprimento é mostrar que esse M é o ponto médio desse segmento, tá bom? Então, deixa eu escrever o que eu quero mostrar aqui. Então, nós vamos mostrar que M, o ponto M, né, é o ponto médio, dos pontos, perdão, F. Aí nós sabemos quem é o F, né? O F é o ponto de coordenadas 0, 1/4 e Q. O Q, vamos olhar para a figura. Quais são as coordenadas do Q? Está muito bagunçado aqui, mas aqui era x0, a coordenada x vale x0 e a y vale menos 1/4, tá bom? Então, a coordenada x vale x0 e a y vale menos 1/4. Espero que esteja claro, tá? Então, o ponto médio é você pegar esses dois pontinhos aqui, somar e dividir por 2, certo? Então, ponto médio Então, quanto que é F mais Q? Eu vou tirar a média, né? Então, isso aqui vai dar 0 mais x0 é x0 dividido por 2 é x0 dividido por 2. Tudo bem? E aqui é 1/4 menos 1/4, então dá 0. Tudo bem? Então, ó, o ponto médio é dado por isso aqui. E esse M, tá? Esse M, eu estava pensando ele como a interseção da reta tangente com
com esse segmento aqui. Então, o ponto médio, ele pertence a esse segmento ligando F a Q, certo? Então, e a interseção é um único ponto, tá? Então, o que eu vou provar é que o ponto médio pertence também à reta tangente. Então a observação é que o ponto médio, que é esse cara aqui que está em cima, né? Pertence à reta tangente. A reta tangente é a parábola nesse ponto. É o que eu estava ilustrando aqui como sendo essa reta azul, tá? Como que é a equação da reta tangente? Eu não lembro, mas nós calculamos. Então deixa eu voltar aqui para achar ela, tá? Eu acho que a gente... Estou voltando aqui. Vamos lá. Estou voltando. Eu lembro que eu escrevi ela, né? Ah, tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo copiar e colar. Espero que dê certo. Vamos colar lá embaixo. Vamos ver se dá certo. O que aconteceu? Ah, ele colou aqui, eu tenho que arrastar, Perdão, gente. Improviso. Nossa, eu tô muito devagar. Como é que eu faço para ir mais rápido? Bom, enquanto está arrastando, acho que é mais fácil. Espera aí, gente. Eu vou escrever aqui e escrever ela de novo. 2x0x menos x0 ao quadrado. Perdão. Aqui, espero que dê certo aqui. Então, a equação da reta tangente, ups, e... Ai, gente, desculpa, o negócio aqui bagunçou. Fui inventar de fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, não consigo mais escrever. Agora eu estou escrevendo, voltei a escrever, beleza. Então, vamos lá. A equação da reta tangente, né, era y, 2x0, que é a inclinação, né, vezes x, que é a variável, menos x0 ao quadrado, tá? Então, tudo que eu tenho que verificar é que esse pontinho aqui, ele pertence a essa reta. Então, quando eu substituir onde tem x, eu botar x0 sobre 2, o y tem que ser zero, né? Mas eu acho que deu certo, né? Porque se eu botar se x é igual a x0 sobre 2, então a gente tem que o y é igual a 2x0 vezes x0 sobre 2, aí esses dois vão cancelar, vai ficar x0 ao quadrado, menos esse x0 ao quadrado, vai dar zero, tá bom? Então, ok, o ponto médio realmente é o ponto de interseção, aquele ponto que eu chamei de M. E uma vez que você tem isso, esses triângulos aqui, né, esses triângulos aqui vão ter os três lados iguais, tá? E aí você vai ter essa equivalência entre os ângulos. Esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui. Tudo bem? Eu espero que esteja claro. Então, realmente, a parábola tem essa propriedade. E para terminar, eu acho que a gente pode falar aqui um pouquinho sobre retas tangentes a um círculo. A gente fez parábola, né? O círculo talvez valha a pena aqui, ó. Então vamos imaginar que a gente tem um círculo,
Para facilitar nossas contas, depois a gente aprende a fazer isso de uma maneira mais geral, tá? Eu vou supor que esse círculo é o círculo que tem o centro na origem, no ponto 00, e tem raio 1. Então a equação desse círculo é essa aqui, né? E aí você pode lembrar da distância, são todos os pontos que têm a distância da origem igual a 1. Isso aqui é como se fosse a distância ao quadrado, tá? E aí, deixa eu aumentar um pouco o meu círculo. Vamos supor que eu tenho um ponto aqui no círculo, tá? Um pontinho aqui. Eu gostaria de pensar em como determinar a reta tangente ao círculo. E aí eu poderia proceder de maneira parecida, né, com o que nós fizemos antes. Então, por exemplo, eu poderia imaginar todas as retas que passam por esse ponto que eu fixei, e aí vou desenhar uma delas, ó, por exemplo. Uma delas seria essa aqui, eu não vou continuar, tá? Mas o ponto aqui é que tem a interseção dessa reta azul com o círculo, que ela partiu daí, né, desse ponto, mas ela intersectou também em outro ponto. Eu poderia pegar essa aqui eu acho que eu vou botar mais fininha, aqui assim, uma outra reta, tá? Aí eu poderia pegar uma outra ainda, não sei, uma assim, tá? Então cada uma dessas retas está intersectando o círculo em todas no mesmo ponto, mas aí tem um segundo ponto, certo? E a reta tangente, a ideia seria eu considerar, como se deixasse o ponto fixado aí e variasse a inclinação dessas retas passando por esse ponto. Então vai ter uma reta aqui, ó, perdão, vai ter uma reta aqui que a gente poderia imaginar que vai ser a reta tangente. Então uma ideia, a mesma ideia que nós utilizamos para o caso da parábola, a gente pode utilizar para o círculo. Eu estou com medo dessa aula ficar muito longa, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar como um exercício, e a gente pode discutir na nossa aula presencial, síncrona, né? Ah, determinar a reta tangente, usando, usando o mesmo método, tá? Mesmo método que nós usamos, a mesma ideia que funcionou para uma parábola. Bom, aí tem várias maneiras de você implementar essa ideia. Então, por exemplo, aqui é só eu não sei, um palpite aqui, ó. Esse ponto aqui, o ponto do círculo, talvez, eu não sei, tá? Se é a maneira mais simples. Estou tentando desenhar reto, mas é difícil, gente. Mas vamos pensar aqui no nosso círculo, tá? Pensando no nosso círculo. O círculo é unitário, né? Então, as coordenadas do ponto do círculo, eu posso pegar esse ângulo aqui e chamar de θ, e aí eu posso formar triângulos aqui, ó. As coordenadas de um ponto aqui genérico, eu posso escrever assim como sendo cosseno θ, seno θ. Então, você pode, em vez de chamar o seu ponto de x0, x0 ao quadrado, quando ele estava na parábola, de repente você pode chamar de cosseno θ, seno θ, e aí considerar as retas, né? Passando por esse ponto e deixa a inclinação como uma variável. A ideia é você determinar a inclinação tal que a tal que a só tem um ponto de interseção, que é justamente o ponto cosseno θ, seno θ.
Se você quiser também, você pode proceder assim, porque intuitivamente, não sei o que vocês acham, ó, você tem a reta ligando a origem a esse ponto cosseno θ seno θ, tá? Então você imagina que tem uma reta passando por aqui. A reta tangente, intuitivamente, seria uma reta ortogonal. Aqui assim, né? É onde esse ângulo é um ângulo reto. Então, você pode fazer a conta como eu fiz, parecido, no mesmo estilo, ou então você pode pegar e determinar qual é a equação dessa reta aí e mostrar é, que ela só tem um ponto de interseção. Você pode supor, ó, eu tenho a inclinação dessa reta ligando o ponto, a origem até o ponto do círculo, tá? Você tem essa equação. Você tem os dois pontos aqui, então você consegue determinar a equação. Essa outra reta laranja, ela passa pelo mesmo ponto e ela é ortogonal à primeira reta que eu mencionei. Então, se vocês lembrarem lá do colégio, podem usar, tá? Tem uma relação entre a inclinação de uma reta e a inclinação das retas que são ortogonais a essa reta, tá? Então, você poderia usar que você já vai saber quem é a inclinação e sabe o ponto, e aí você vê se a interseção entre essa reta e o círculo é só um pontinho mesmo. Pode fazer assim, ou pode fazer assim como se você não soubesse de nada e vai fazendo aquela análise um pouco mais longa que eu fiz para a parábola. Tudo bem? Então é isso, gente. Eu vou parar por aqui. Agora eu só tenho que gastar aqui um tempo para conseguir desligar a câmera. Ok, tchau.